Oi, Bom dia. Bom dia. Bom dia, Sil. Bom dia, meninas. Fernanda. Bom dia. Eu sempre perturbo a Pri, né? Eu coloco lá bom dia, já estou aqui. Já falei para vocês entrar, cara. Não. Isso é... Ontem a paciente estava passando muito mal e eu não conseguia entrar no horário, só conseguia entrar depois. Aí eu gravei só depois que eu entrei, mas eu não conseguia entrar. Quando for assim, vocês ligam para mim, que aí o telefone vai tocar. Mesmo que eu atenda, eu fique lá com ela, eu continuo gravando, que aí até eu assisto depois. Tranquilo. Tá bom, Pri. Aí tu pode, quando tu vê que eu não entrei, tu pode ligar para mim primeiro. Tá. Ontem, mas a Fabi acabou fazendo a ligação, então ficou tudo bem. E aí, meninas, bom dia para vocês, né? Que seja uma sexta-feira assim, ótima, abençoada. Aqui em casa está ventando muito, mas que venham ventos bons do Senhor sobre todos nós, né? Dentro da presença do Senhor, né? Amém. Vamos começar, não sei quem mais vai entrar, as meninas vão entrando aí aos pouquinhos. Ontem tinha bastante gente, né? Hoje a gente, sexta-feira, assim, às vezes diminui um pouquinho, né? O pessoal tem muita coisa, né? Muito compromisso, mas a gente vai seguindo aqui firme e forte. Amém? Amém. Amém. Vamos orar? Amém. Vamos orar. Pai, nós te louvamos nessa manhã por mais um dia, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui juntas, Pai, juntas na Tua presença, Senhor, porque independente do endereço onde a gente esteja, o Senhor está conosco, o Senhor é a nossa porção do dia, o Senhor é a nossa fonte, Senhor, inesgotável, Senhor, de vida nesse dia, e nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigada por isso, muito obrigada pelo amor do Senhor derramado sobre nós, Senhor, e pela perspectiva de vida que a gente tem. Nós não somos pessoas sem esperança, mas nós somos aquelas, Senhor, que, ó Deus, que tem um objetivo de vida, Senhor, e que tem um futuro, que tem um destino. E nós te agradecemos, porque é o Senhor quem fez isso por nós. Nos expomos aqui ao Senhor, umas às outras, Senhor, a nossa amizade, Senhor, a nossa comunhão aqui, Senhor, e a nossa comunhão contigo, é isso que nós queremos, Senhor, e que o Senhor fale conosco nessa manhã, que o Senhor, Deus, possa usar as nossas vidas como um canal umas para as outras, Senhor, e que o teu Espírito, a tua vontade, a tua palavra possa fluir aqui entre nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, menina. Hoje a gente vai continuar aqui no capítulo 8 de João, onde a gente falou aí sobre esse perdão maravilhoso, né, da mulher adúltera, e assim como a gente se viu aqui, né, a gente se vê aqui nesse texto, nessa mulher, a gente se viu assim como as mulheres que o Senhor encontrou, né, que o Senhor tem trabalhado, que o Senhor tem perdoado, né, como nós fomos ministrados ontem aqui, né, por isso. E agora o capítulo 8 segue, eu queria que a gente lesse um pouquinho, meninas, a gente vai ler do 12 até o 20, né? Depois a gente continua do 21 até o 36, mais ou menos. E o capítulo é grande, depois, outro dia, na segunda-feira, a gente continua com o restante do capítulo. Mas só para a gente, assim, entender um pouquinho, né? Como a gente vem falando, assim, João, ele é bem narrativo, né? Ele traz muita narrativa e ele fala, assim, de uma maneira, né, bem teológica, né? Provando ali a divindade do Senhor. E esse texto começa, assim, falando, né? Jesus começa falando dele mesmo, né? De quem ele era. E eu vou ler, então, de 1 até o 20, a gente comenta um pouquinho, depois a gente termina o restante. Diz assim, João 8:12, né? Jesus, a luz do mundo. De novo lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus, tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes, posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde eu vim e para onde eu vou.
mas vós não sabeis de onde eu venho nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: onde está teu pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim, nem ao meu pai. Se conhecesses a mim, também conhecerias a meu pai. Proferiu essas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo. E ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a hora. Queria comentar aqui um pouquinho. Aqui Jesus parece que está falando. Jesus está falando um pouquinho de leis, né? E esse capítulo aqui a gente vai ver outras coisas que ele fala também a respeito da lei lá de Moisés, da lei dos judeus, né? E assim, Jesus fala assim: eu sou a luz do mundo. Jesus começa falando sobre identificação, né? Sobre essa identidade dele, que ele era um com o Pai, ele era um com o eu sou. Por isso que ele fala, eu já comentei isso aqui, que Jesus, nesse livro de João, Jesus fala várias vezes de coisas que ele era. Eu sou a luz do mundo, eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão da vida, né? Oi, Keren, bom dia. Oi, Jesus, bom dia. Jesus vem falando assim de várias maneiras, né? Desse eu sou, ele se declara isso tudo, né? E isso assim, o quanto que ele tinha intimidade com o Pai, ele era um com o Pai. Então, quando o Senhor declara eu sou o grande eu sou, que ele declara esse nome dele, né? Esse poder dessa declaração dele para Moisés lá, Jesus vem aqui e fala a mesma coisa, né? Eu sou. E aqui ele começa falando que ele era a luz do mundo. E eles assim começam a falar que Jesus estava falando de si mesmo, que Jesus dava testemunho de si mesmo e tal. E Jesus aqui fala com eles assim: olha, eu dou testemunho de mim mesmo, mas eu sou eu e mais um que dou testemunho. Então, assim, porque na lei deles, Jesus pega na lei deles, né? Que quando alguém tinha que testemunhar, falar a respeito de alguma coisa, tinha que haver duas testemunhas, duas pessoas que testificassem, né? Que confirmassem que aquilo era verdadeiro, né? E aí eles logo falam: você dá testemunho de você mesmo, mas Jesus fala: olha, eu dou de mim, e meu Pai também dá testemunho de mim. Então, são dois, né? De acordo com a lei de vocês, são dois aqui que testemunham de mim, né? Isso é maravilhoso, assim, como o Senhor usa de todos os artigos assim que eles têm nas leis, de todas as palavras, de tudo que eles se lembram, né? Dos profetas, Jesus utiliza isso tudo. Então, assim, assim, a sabedoria, né? E assim, como é completo aquilo que o Senhor faz, né? Ele não falava de si mesmo, realmente Jesus não falava de si mesmo, Jesus falava com conhecimento, né? Por isso toda essa autoridade. E assim, eles ficavam presos nas suas palavras, né? Porque ele falava com toda a sabedoria, com toda a graça, sem ter passado por aquelas escolas dos fariseus, sem estar no templo todos os dias estudando, né? Mas o Senhor é esse Deus aqui que revela essas coisas maravilhosas para Jesus, né? E aí ele fala assim que vocês julgam segundo a carne, vocês julgam de acordo com o padrão humano de vocês, né? Vocês observam uma pessoa e vocês julgam, mas eu não julgo. Jesus fala assim: eu vim mesmo para salvar. Mas ele fala assim: mas se eu julgar, se eu julgo, eu estou junto com o meu Pai, né? Ele fala assim: o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, meu Pai está comigo, né? E aí eles começam a perguntar: Jesus, mas quem é o teu Pai, né? Que negócio é esse, né? Quem é o teu Pai? Eles não criam, né, dessa forma. E a gente começa assim a imaginar o cenário, eles em volta de Jesus e Jesus falando dessa forma, né? Se vocês soubessem de onde eu vim, vocês saíam saber quem era o meu Pai. Jesus fala isso. Se vocês crescem em mim, se vocês acreditassem que eu vim do céu, que eu sou Deus, que eu sou um com o Pai, vocês iam saber que meu Pai é Deus, né? Então, Jesus logo fala dessa forma aqui, né, com eles. Onde está o teu Pai? Eles perguntam. Quem é o teu Pai? Onde está o teu Pai, né? E o Senhor fala: da onde eu vim, vocês não podem ir, vocês não sabem, porque vocês não conhecem, né? Se conhecessem a mim, conheceriam o meu Pai, vocês iam saber que eu estou falando as palavras do meu Pai, que eu faço tudo aquilo que o meu Pai fala, né? Então, Jesus começa aqui essa conversa com eles, falando nesses termos aqui. Oi, Fabi, bom dia.
E assim, ele proferiu essas palavras, aqui fala que ele estava ali perto do lugar onde se faziam as ofertas, né, do gasofilácio, onde eram depositadas as ofertas. Então, ele estava ali na entrada do templo. E assim, eles não prenderam ele porque não estava na hora. Deus controlando o tempo e as atitudes de todos aqueles, né? Ainda que eles quisessem, ficassem enfurecidos com algumas declarações de Jesus, tudo ocorreu no tempo certo, né? Ainda não era a hora de Jesus ser preso. E Jesus começa esse capítulo falando dessa forma, confrontando eles dessa forma com a própria lei deles. Olha, o meu testemunho sou eu e meu Pai que dão testemunho, que falam essas verdades, né? E aí, aqui no restante aqui que a gente vai ler, Jesus faz fala uma frase, né? Faz uma declaração que é assim, muito conhecida nossa, e que às vezes a gente usa de forma errada. E eu queria comentar um pouquinho aqui, né? Vamos ler lá, a partir do 21, fala assim: de outra forma, Jesus lhes falou, dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se, né? Pensando isso a respeito do Senhor, né? Porque disse: para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu, Jesus prosseguiu: vós sois daqui de baixo, eu sou de cima, dos céus, né? Vós sois deste mundo, eu não sou desse mundo. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Se não crerem no Deus poderoso, né, no Deus que ele era, nessa identidade que ele tinha, que ele era um com o Pai, eles iriam morrer no pecado deles, né? Então lhes perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que desde o princípio vos tenho dito. O que eu tenho falado com vocês desde o início? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas eu digo para vocês. Eu falo com vocês tudo aquilo que eu tenho ouvido do meu Pai, tudo aquilo que eu tenho vivido. Eu aprendo com o meu Pai, né? E ele fala assim: eles, porém, não atinaram que ele lhes falava do Pai, de Deus, né? Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, né? Quando ele for levantado, Jesus foi levantado numa cruz, né? Entre a terra e o céu, né? Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou Deus Todo-Poderoso, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só. Maravilhosa essa declaração de Jesus. Deus não deixou só, nem naquele momento ali, né, na cruz, né, em que Jesus está coberto com toda a injustiça humana, com todo o pecado, toda a miséria, né, em que há uma declaração de que Deus virou o rosto, mas assim, Jesus clama por Deus, né, e Deus está com ele. Então ele fala assim: aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Olha que linda declaração de Jesus. Jesus fala que sempre agrada ao Pai. Ele e o Pai são um, eles têm comunhão, eles não se separam, né? E aí, ditas essas coisas, muitos creram nele, né? Naquele momento ali dessa declaração, até alguns daqueles líderes que estavam ali creram em Jesus. E aí Jesus fala essa declaração aqui: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Jesus se volta para aqueles que realmente criam, né? Que fizeram, né, essa manifestação de acreditar nessas palavras dele. Ele fala assim: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha, gente, essa declaração, a gente fala muito isso, né? Muito se fala isso, tem se usado isso aí, né? Mas assim, Jesus fala que é a respeito dele, né? Se vós permanecerdes na minha palavra, se vocês continuarem, ficarem firmes, não desistirem, não desanimarem, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer a verdade e conhecer o próprio Deus. E aí ele continua falando assim: responderam, somos descendência de Abraão. Eles falaram: nós não somos, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Nós não fomos escravos, né? Apesar do povo de Israel ter passado aí por exílios, né? Já acho que o terceiro exílio, da Babilônia e pelos assírios, né? Mas eles falam: nós não somos escravos, nós somos livres, né? E Jesus fala assim: em verdade vos digo,
todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. O filho é livre, o escravo não. E ele fala assim: se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Duas declarações poderosas de Jesus. Jesus fala que se nós conhecermos a verdade nos libertará. E se verdadeiramente o Filho nos libertar, nós seremos livres. Amém, né? Jesus, Aí, glória a gente, Deus. isso é, assim, é poderoso e maravilhoso. E eu queria trazer algo assim que eu descobri, né, lindo demais a respeito disso. Eu fiquei pensando nessa declaração de Jesus aqui, de libertação, né? E assim, a palavra diz que o Senhor é o nosso resgatador, né? E aí eu me lembrei do livro de Ruth, né? Livro de Ruth que fala sobre essa lei aí do resgate. Por isso, gente, que às vezes a gente lê a Bíblia, às vezes a gente vai lendo aqui, os textos parecem confusos, mas quando a gente vai conhecendo a palavra, tudo vai ficando assim claro e tudo vai ficando de acordo, né? Por que lá na lei, lá no livro de Levítico, que é tão difícil, né, de ler às vezes, ele fala de tantas leis, e a gente vai ver isso aqui aplicado agora, né? Porque a gente vê aplicado lá no livro de Ruth e a gente vai ver Jesus falando sobre isso aqui. O que dizia lá no livro de Ruth, né? Ruth, aquela moabita, né, que saiu lá da terra de Moab, que teve fome, voltou para lá, para Israel, com Noemi, que era a sogra dela, né? Aquela história que a gente conhece, que outro dia a gente pode trazer uma palavra sobre isso aqui, que é uma história muito linda. E assim, o que fala lá, né? Que Ruth começa a colher espigas no terreno de Boaz, né? E Boaz era um parente longe, meio distante, tipo assim, um primo lá de terceiro grau, de Noemi. E o que dizia a lei, né, de Israel, né, a lei aí sobre os mais pobres, né, que quando as pessoas ficavam muito pobres, muita dificuldade de cultivar sua terra, né, o que eles vendiam? Eles vendiam as suas propriedades, muitas vezes se vendiam, né, para outros, para poder pagar a dívida daquela terra, né, e se vendiam. Só que existia uma lei lá no livro de Levítico que a partir de um certo tempo, né, do ano, que aquilo podia ser resgatado, e ser resgatado por um parente próximo, né? Então, aquele parente mais chegado tinha o direito de ir lá comprar aquela terra, inclusive comprar aquelas pessoas para si, né? Então, era o caso até de resgatar, tinha uma lei que resgatava até as mulheres que ficaram viúvas, que não tinham filhos, para que eles pudessem se casar com aquelas mulheres e promover uma descendência para aquela família, além de ter descendentes, ter a terra também para continuar ali a sua linhagem e tal. Então, isso tinha lá na lei de Levítico, né? E Boaz fez isso com Ruth. Boaz era meio que um parente aí da Noemi. O que o Boaz faz? Ele chega lá na porta lá da cidade, com testemunhas. A hora que Jesus está falando aqui de duas ou mais testemunhas, Boaz faz isso. Boaz vai e com testemunhas, ele vai e resgata aquela terra de Noemi, né? Tinha um outro resgatador, e ele pergunta, você quer comprar? Tal, para você comprar, você vai ter que também se casar com a Ruth e tal, e para suscitar descendência. E aí aquele resgatador fala, não me interessa, só me interessaria a terra, mas ficar com a Noemi não, né? Ele já tinha esposa e tal, né? E Boaz aparentemente aqui era um solteirão, né? Boaz, olha, gente, Boaz era um cara bem-sucedido, um israelita, um homem temente a Deus, solteirão, né? E assim, que bacana, como que Deus faz as coisas, né? E assim, Deus tem uma promessa, uma bênção para nós, né, a respeito disso daí. E aí, o que Boaz faz? Boaz vai na entrada da cidade com aqueles testemunhas, Boaz vai, então, na presença daqueles homens e compra. Ele fala que ele vai resgatar, ele vai comprar aquela terra e devolver aquela terra para Noemi, e ele vai se casar com Ruth e fazer a descendência, né? Vai gerar filhos com ela para que haja descendência naquela terra. Gente, essa história é linda, é maravilhosa, tem base na lei lá de Moisés, lá no Levítico, né? Essa lei judaica aí, e é exatamente o que o Senhor veio fazer aqui. Sabe, quando a gente lê esse texto aqui, conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, Jesus ainda fala assim, vocês são escravos, os escravos não ficam na casa para sempre, mas o Filho fica, né? Então, o Senhor está falando sobre isso aqui. Jesus é o nosso resgatador.
E sabe como que isso aconteceu, meninas? Assim, o Senhor, ele comprou o direito de nos resgatar com o seu sangue. Ele pagou o preço pela nossa libertação. Nós estávamos como escravos do maligno, escravos do pecado, sujeitos aí à morte, sujeitos à escravidão, a sermos dominados, né, pelo maligno. Mas o Senhor veio aqui, pisou nessa terra. E sabe uma coisa interessante? Assim, que eles faziam para comprar essa terra, a pessoa tirava a sandália, lá no texto de Ruth a gente vai ler isso, que eles tiravam a sandália, e esse significado de pisar a terra era como se assim, eu tomo posse dessa terra, eu piso essa terra, tomo posse, e por isso eu tenho direito sobre ela, de resgatá-la. E o que o Senhor veio fazer aqui? A Bíblia diz que o Senhor é o nosso irmão mais velho, que ele é o primogênito de Deus, então ele é o nosso resgatador, ele tem direito de fazer isso porque ele é da família, e ele pisou aqui na terra, o Senhor pisou como homem, Deus pisou aqui na terra e ele tem direito de posse de resgatar essa terra. Então, quando Satanás está lá no deserto tentando Jesus, e ele fala assim, olha esses reinos todos, eu posso te dar esse reino. Podia nada, engano de Satanás, porque Jesus viria comprar, Jesus viria adquirir esse direito, né, de tirar a nossa posse, de tirar as nossas vidas das mãos, das garras de Satanás e nos resgatar, nos comprar para ele com o seu sangue. É isso que ele fala aqui. Se verdadeiramente o Filho vos resgatar, vocês serão livres. Eu tenho direito de posse sobre vocês, porque eu paguei com meu sangue, um preço altíssimo. Isso é maravilhoso, gente. É assim, realmente é libertador quando a gente conhece. Por isso aqui que Jesus fala, se conhecereis a verdade vos libertará. Engraçado, assim, que a gente começou essa semana, não sei quem teve a oportunidade de ver o devocional de segunda, que nós falamos sobre Melquisedeque não, esqueci o nome dele, Davi com... Esqueci o nome dele, gente. Esqueci, não é o nome de Melquisedeque, é o nome parecido. Jonatas. Mefibosete. Isso, obrigada, Sil. Mefibosete. Gente, Mefibosete, ninguém bota o nome do filho de Mefibosete, não, tá, gente? Não é um nome feio, né? Mas, assim, Mefibosete, gente, não conhecia a respeito, nós falamos sobre isso, que ele não conhecia a respeito das promessas que tinha. Davi tinha feito uma aliança com Saul e com Jonatas, né, que deixaria a descendência deles, né? E quando eles todos morreram, ficou Mefibosete, coxo, né, aleijado, e Mefibosete viveu aí por anos naquela terra de Lodebar, que era um lugar de miséria, desconectado, sem saber que havia uma promessa, havia uma herança para ele, havia uma bênção, né, específica para a vida dele. E ele viveu ali tanto tempo, né, alheio a isso tudo. Mas quando ele conhece, ele passa a viver no palácio, a comer das maravilhas da mesa do rei, né? E foi restituída a ele todas as terras que ele possuía. E é isso aqui, gente. A nós, né, nós éramos escravos, nós estávamos alheios a esse conceito da aliança aqui, né, desse resgate que o Senhor fez, mas assim, o Senhor Jesus veio e falou, olha, se verdadeiramente o Filho vos libertar, eu libertando vocês, vocês serão livres, vocês vão conhecer essa verdade, as promessas a respeito de vocês, né, toda essa graça, toda essa bondade de Deus e tudo que está escrito na lei, né, a respeito de vocês, vocês vão conhecer, e essa verdade vai libertar vocês, e é por isso que nós somos livres hoje, sabe, por causa desse resgate, por causa desse amor do Senhor, né? Isso é lindo. Assim, Jesus falou assim que a gente julga essas coisas de acordo com as nossas leis humanas, mas assim, a lei dele, o julgamento dele é perfeito, e ele veio cumprir toda a lei. Então, assim, nessa manhã eu quero dizer para você, assim como nós começamos essa semana falando sobre como Mefibosete conheceu, né, essa graça de Deus, essa bondade de Deus, a promessa a respeito dele, a gente está terminando hoje falando sobre isso, sabe, sobre essa promessa que tem para nós e sobre como nós podemos ser livres nessa terra. Nós precisamos andar, não como pessoas soberbas, não, sabe, com mitidez, né, com arrogância, mas sim como livres, sabe, de cabeça erguida, porque nós fomos resgatados. O Senhor tirou das garras de Satanás o poder de nos escravizar,
sabe? Mas ele nos fez livres. Ele pisou nessa terra e ele comprou o direito. Ele é que tem o direito sobre nós, ele é que tem o direito sobre a terra, porque ele pagou com alto preço para que nós estivéssemos livres hoje. E isso nos dá garantia de que a gente pode, em nome de Jesus, habitar essa terra, falar nessa terra, profetizar nessa terra, declarar sobre essa terra o senhorio do Senhor, porque ele nos deu esse resgate, ele nos deu essa terra como herança de novo. O que a Bíblia fala lá no Salmo, né? Davi fala assim, dá-me as nações como herança, sabe? Por isso que a gente está aqui proclamando as graças do Senhor, por isso que a gente tem as células para proclamar liberdade aos cativos, sabe? Para proclamar o ano aceitável do Senhor e que essa terra é herança, que nós somos livres, sabe? Que nós não estamos debaixo desse jugo da servidão, nós não somos mais escravos, somos agora filhos. Filhos têm direito a uma herança, filhos podem pedir ao Pai, filhos podem ir na presença do Pai, sabe, e habitar numa terra e fazer dessa terra o reino de Deus. Então, assim, nós estamos aguardando aí a nossa chegada, né, a eternidade, que nós vamos morar no céu, mas nós já podemos viver o reino de Deus aqui, proclamando essas verdades do Senhor. Por isso é que a gente diz, olha, é chegado o reino dos céus. É por isso que a gente diz, você pode ser liberto, você pode ser livre de todas as amarras, de todo demônio, de toda possessão, sabe? Se você se colocar debaixo aqui da autoridade do Filho de Deus, né? Ele pisou, ele tirou as sandálias, ele pisou os pés nessa terra e ele comprou com o seu sangue o preço mais alto que alguém poderia resgatar. Alguém foi pago por Jesus, foi o preço do seu sangue. Por isso ele pôde triunfar, né, sobre as obras malignas, né? Satanás é mentiroso quando ele diz que ele tem domínio sobre essa terra, né? O mundo jaz no maligno, a Bíblia fala sobre isso, mas nas regiões celestiais ele tem um domínio espiritual, mas jamais vai ser maior do que o domínio do nosso Deus sobre nossas vidas. Nós somos livres, e livres de todo jugo de lei, sabe? A lei que impera sobre nós é a lei do amor, é a lei do poder, do amor de Deus sobre os nossos corações. Então, assim, que a gente se sinta livre nessa manhã, que tudo aquilo que tem nos prendido, aquilo que tem encarcerado a nossa alma, que tem mentido para nós, de que nós estamos ainda atrás de grades, sabe? Não, você pode ser livre em nome de Jesus, que a tua mente nessa manhã, que o teu coração possa ser assim, tirar essa nuvem, essa névoa, né, dos seus olhos, e assim você vê a luz, né? Jesus começa esse texto falando, eu sou a luz do mundo, aquele que anda em mim jamais viverá em trevas, você não vai viver mais na escuridão, nem atrás de cadeias, né, com grilhões te prendendo, mas você pode andar livremente, proclamar isso livremente, no nome de Jesus. Você tem autoridade, por isso você tem autoridade para orar dentro da sua casa, por isso você tem autoridade para repreender no nome de Jesus, por isso você tem autoridade para proclamar a palavra do Senhor, para profetizar a respeito dos seus filhos, da sua família, a respeito do seu trabalho, daquilo que você convive, porque você tem autoridade dada pelo Senhor. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. Né? Aqui fala, mais uma vez eu vou repetir, né? Conhecereis a verdade, conhecendo essa verdade da palavra, o que diz a lei a nosso respeito, o que o Senhor fez, né? Verdadeiramente nós somos livres. Não é como o mundo fala aí, não é qualquer verdade que a gente conhece, né? Mas assim, a verdade da palavra de Deus, a verdade a respeito do Filho de Deus. Amém, meninas? Queria que a gente parasse hoje aqui, porque o capítulo é grande, ele vai continuar ainda até o versículo 59, então a gente deixa isso restante para outro dia. Acho que a gente fique nessa liberdade do Senhor. Caminhe em liberdade, meninas. Caminhe em liberdade, sabe? Tudo aquilo que você vai fazer quando você acordar no seu dia, sabe? Saiba que você é filha amada, filha de um rei poderoso, que te resgatou, que te comprou, sabe? E você não é mais posse do inimigo, você não é mais escrava dos pensamentos, mais escrava do medo, mas você é filha de Deus e você pode andar em liberdade. Queria assim que a gente orasse, terminasse aqui hoje, para ver se eu consigo colocar esse cântico aqui para a gente, só uma parte desse cântico para a gente pensar sobre isso, sabe? O quanto que o Senhor nos resgatou e que nós somos assim livres para fazer a vontade do Senhor nessa terra, livres
para governar, livres para dar ordem, né, espiritualmente nessa terra, porque o Senhor tem nos concedido isso, sabe? Não fazermos por nós mesmos, não é por nós mesmos, mas é na autoridade do Filho de Deus, né? Amém, meninas? Aleluia. Olha o que diz esse cântico. Estão ouvindo? Me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Em nome de Jesus. Sou filho. Aleluia. Eu não sou mais escravo do medo. Aleluia. Sou filho de Deus. Aleluia, Jesus. Nós louvamos o teu nome nessa manhã, Senhor, porque nós não somos mais escravos do medo. Nenhuma de nós que está aqui, Senhor, nenhuma mulher é mais escrava do medo, a partir do momento em que creu no Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, nós te louvamos, Senhor. Conhecereis a verdade vos libertará. Nós temos te conhecido como a verdade de Deus, Senhor. Como Messias prometido, como nosso Salvador, o nosso resgatador, que pisou aqui na terra, Senhor, e comprou o direito de nos resgatar, comprou o direito de possessão dessa terra, de dominar sobre essa terra, e comprou as nossas vidas para o Pai. Por isso nós somos livres hoje, Senhor. Verdadeiramente, se o Filho vos libertar, sereis livres. E é isso que nós somos hoje, filhas amadas, e nós podemos sentar à mesa do Pai, comer da mesa do Pai como filhas, não mais como escravas, como subjugadas, como pessoas que não têm identidade, que não se conhecem, que não conhecem o Pai, mas nós somos livres, e que nessa manhã cada uma tenha esse sentimento, essa consciência, que a sua mente, Senhor, seja livre para entender a tua palavra, Senhor, e entender o poder, Deus, que há sobre a igreja, que há sobre nós nessa terra. Senhor, em nome de Jesus, que a gente proclame o teu nome, proclamando liberdade aos cativos, proclamando, Senhor, que não há mais um luto, Senhor, que não há mais vestes de luto, Senhor, sobre nós, mas vestes de louvor, e nós podemos saltar, e, ó Deus, saltar sobre as muralhas, Senhor, dançar, Senhor, sobre as situações, sobre as circunstâncias, por causa da tua promessa, Senhor. O Senhor é esse Deus poderoso que nos resgatou, Senhor, e nós somos felizes, Senhor, por essa alegria, Senhor, ó Deus, por sermos, ó Deus, tão livres, Senhor, tão amadas no Senhor. Deus, muito obrigada, que cada mulher caminhe hoje, Senhor, com o seu rosto erguido, com a sua mente, Senhor, com o seu coração levantado ao céu, Senhor, adorando o teu nome, proclamando, Senhor, as tuas grandezas nessa terra. Muito obrigada, Senhor, que o Senhor nessa manhã, Senhor, possa, ó Deus, nos tirar, Senhor, ó Deus, do lugar, Senhor, de ignorância, Senhor, do lugar onde a gente está alheio às tuas promessas, mas que nós entendamos, Senhor, que o Senhor é bom, que o Senhor nos resgatou, nos comprou, Senhor, de forma maravilhosa com o seu sangue. Muito obrigada, Senhor, nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Amém. Alguém quer comentar alguma coisa? Fique à vontade. Se não, amanhã a gente é o nosso grande dia do nosso café. A gente espera, assim, ver todas lá, todas que se inscreveram, aquelas que não podem, a gente sabe que tem algumas que têm questões de trabalho, né, situações aí, já tinham compromisso, mas assim, quem puder ir vai ser muito bom, mesmo que você não tenha colocado o nome na lista lá para levar alguma coisa para a gente comer, não tem problema, se você chegar lá de mãos vazias, o nosso coração vai estar cheio para te receber.
né? E, assim, ter certeza que a Fabi está preparando aí a casa dela. Gente, olha, a gente vai numa mansão, tá? Quero todas bonitas lá. Brincadeira, gente, da maneira como você é, da maneira com que você tem, que você se aproxime daquela mesa do Pai que vai ter sido oferecida para a gente lá, e nós estaremos juntas, sabe, para comunhão, para nos conhecermos, para recebermos algo que o Senhor tem para nós, né? Eu creio que vai ser muito especial, meninas, e a gente está com muita expectativa disso, que você vai com o teu coração também cheio. Amém? Tenha um ótimo dia, viva livre hoje como filha de Deus, não permita que nada interfira no plano do Senhor para você. Quando vierem pensamentos estranhos, fala, não, eu sou resgatada, eu sou filha, quem domina sobre mim é o meu Senhor, e eu já sou livre, né? E em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe teu dia, tá, querida? Amanhã a gente se vê, então, depois a gente coloca mais, se tiver mais alguma informação, alguma dúvida, coloca lá no grupo que a gente vai se comunicando e acertando tudo, tá? Um beijo, meninas. Até amanhã. Tchau.